e se torna um conhecimento gostoso para os alunos. Gostaria de convidar a professora Luísa, Renata, esse é o sinal. As duas professoras trabalham no SEMI e no CF1. Eles trabalham estimulando o desenvolvimento na área de química dos alunos surdos. Estão com a palavra. Bom dia a todos. O meu nome é Renata. A gente trouxe um trabalho que foi desenvolvido com os alunos da primeira série do ensino médio, segunda série do ensino médio, do curso noturno, e ele foi desenvolvido nas turmas de Química do professor Luiz Gustavo. A minha formação inicial é Química, e eu trabalhei com a formação de professores de Química também. Então, a gente vai apresentar agora o início de uma investigação que tem cunho teórico e prático, em cima de temas científicos, curriculares, trabalhados, mas que tem um viés de motivação, e um viés, sobretudo, cultural. Então, a gente partiu dos documentos oficiais que eles defendem que o ensino de ciências ele precisa ser para além do estudo curricular. E ele precisa mostrar que, para esse aluno, ele ter o conhecimento científico significa ele tomar posicionamentos na vida social. Então, a ciência, segundo esses documentos oficiais, ela precisa estar para além de conteúdos curriculares que precisam ser aprendidos e colocados numa prova ou utilizados para passar no vestibular. E aí, a gente entra com alguns autores, como o professor Ático Chassot, que ele traz a ciência como uma linguagem. E, a partir desse momento, a gente discute o nosso ensino de Química por um viés histórico-cultural. A gente trabalha o ensino de Química como um viés de construção linguística também. O professor Ático Chassot ele usa o termo de alfabetização científica. Por que alfabetização científica? Ele fala que um mesmo objeto ele pode ser olhado por várias faces. E ele pode ser olhado, por exemplo, por um lado religioso, ele pode ser olhado, por exemplo, por um lado social, e ele pode ser olhado por uma lente da ciência. Então, essa nossa discussão é olhando por meio dessa lente da ciência. Então, o conteúdo de Química no ensino médio ele apresenta um elevado grau de abstração, já que o estudante deve criar modelos mentais que deem conta das representações explanadas pelos professores. Nesse sentido, a gente consegue entender por que todo mundo representa socialmente a química da forma que ela aparece. O que é a química? A química é decorar a tabela periódica, a química é um monte de símbolo que eu preciso saber onde é que eu coloco, aquelas equações que não têm sentido, um monte de cálculo químico, ou então um monte de carbono que eu tenho que formar uma ligação. Por que isso? Porque essa linguagem ela não tem sido desenvolvida de forma histórico-cultural. Uma tabela periódica nasceu como? Nasceu através de negociações. Cada sinal daquele, e isso assim, eu fico muito feliz de ter falado depois de todo mundo, que a professora Bárbara e a professora Vanessa iniciaram amanhã, falando da negociação de sinais, de uma construção coletiva, de uma questão cultural, de uma relevância prática. Então, a gente quer trazer uma química sob esse viés. O professor Denis e a Daniele vieram falando da questão da etnocentria, de como que esse conhecimento, essa cultura, ela está permeando. E a gente tem uma cultura, uma relação de cultura de poder. Então, a gente consegue ver isso em vários parâmetros, inclusive na mídia, né, que, quando um cientista fala, seja ele químico, físico, matemático, a gente precisa respeitar, porque é a ciência que está falando. Mas que ciência é essa? É uma ciência que foi negociada por meio de uma construção social. Então, e esse ensino de química para surdos, a gente está há muito pouco tempo aqui no INES, né, fez 1 ano agora, só que a gente está investindo em estudos e a gente
se esbarra quando? Na falta de sinais que contemplem esses conceitos de química. E, então, para isso, às vezes, a criação do modelo mental é uma criação que fica mais complexa, tanto para eles quanto para nós que estamos ensinando essa ciência. Então, muitas vezes, a aula de química é uma aula de negociação de significados. Qual é a melhor maneira de explicar isso? E aí fica um papel de protagonismo não só em cima de um professor, mas em cima do professor, do intérprete que trabalha conjunto e dos alunos, negociando como melhor aquele conhecimento pode ser trabalhado. E essa experiência que vai ser mostrada aqui, ela é uma experiência que advém dos estudos do professor Eduardo Mortman, que é um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que ele construiu um perfil epistemológico de discussão do macro para o micro. Então, ele negociava, o estudo dele foi com alunos ouvintes, então ele negociava alguns conceitos químicos, queria saber como que esses alunos compreendiam, esses alunos representavam por meio de desenho, por meio do discurso verbal, e depois ele ia ajustando, negociando, explicando o conteúdo científico para chegar no micro. Eu posso passar, se você não passa. Bom dia. Meu nome é Luiz Gustavo, né, como já foi dito. E só para complementar uma coisinha que a Renata estava falando ali, da visão de ciência, né, das pessoas, né, do senso comum. Né, um cientista, às vezes, fala e a pessoa não entende nada, mas confia porque ele é um cientista. Né? Às vezes, a pessoa não entende nada de determinadas ciências, mas confia que aquela ciência ali vai resolver a vida dela, seja por conta da cura de uma doença, ou descontaminação da água, ou, enfim, alguma coisa relacionada com a camada de ozônio, com o efeito estufa. Então, assim, fica uma coisa assim, jogam nas costas dos cientistas algumas coisas que a pessoa não tem nem noção do que está falando, mas confia plenamente. Né? E quando essa ciência vem para a sala de aula, e eu falo da química, porque a química, ela é química e física, né? Elas são mais rotuladas porque elas chegam à vida do aluno aparentemente só no ensino médio. Mas, na realidade, ele está estudando química desde o do ensino fundamental 1. Né? Mas ele, com esse nome química, e já tem toda aquela carga de coisa difícil, de coisa abstrata e tal. Então, realmente, no ensino médio, para qualquer aluno, a química ela já vem meio rotulada. Ó, no ano que vem vai pegar aquilo lá que é difícil para caramba e tal. Enfim, então a gente colocou aqui uma ideia de uma aula de ligações químicas. Né, como é que seria essa aula apresentada para o aluno, de uma maneira assim, bem abstrata, né, que a gente fala ali dos átomos, a gente está pegando aqui a água como referência. Então, átomos, aquilo ali é um modelo, um dos modelos atômicos, né, que é o modelo de Dalton, que é representado o átomo por uma bolinha. O oxigênio é um pouco maior, porque o átomo de oxigênio ele é maior do que o átomo de hidrogênio. Então, apresenta-se os átomos, apresenta a molécula da água ali embaixo e as ligações entre átomos. Né? No caso aqui da água, uma ligação covalente, um tipo de ligação entre átomos, interatômica, e depois, mais para frente, a gente apresenta que diz que entre as moléculas tem uma força que liga também. Né? Então, assim, esse conteúdo é extremamente abstrato, complexo para uma pessoa que não é da área entender. Né? E, muitas vezes, a gente tem uma quantidade enorme de matéria para ser dada e tal, e isso vai sendo atropelado. Para a gente que já conhece aquilo ali, acha uma coisa meio óbvia, mas para o aluno, com certeza, não é. Né? Então, pegando lá essa ideia do professor Mortimer, que a Renata estava falando, como é que a gente poderia trabalhar essas ligações químicas, né, de uma maneira partindo do macro e indo para o micro? Porque o macro é fácil dele, pelo menos, identificar. É uma coisa que ele está vendo. O microscópico, ele não está vendo. Então, cai naquela ideia de modelo mental. Né? E, principalmente na educação de surdos, onde a gente não tem uma quantidade tão grande de sinais para todos os conceitos que a gente precisa abordar, e isso fica mais complicado ainda. Então, essa aula, por exemplo, a gente começa falando, pega lá um copo com água, enche o copo até ele transbordar um pouquinho, ou pinga uma gota. Na realidade, eu comecei pingando a gota na mesa deles, e peço para eles olharem a gota.
E aí eles ficam, pô, já vi uma gota. Eu falei, não, mas analisa direito. Aí tá, já vi. Aí eu peço para eles irem tocando na gota de água sobre a mesa com a pontinha do lápis. Depois eu coloco num tubo de ensaio. Ah, pode diminuir um pouquinho a luminosidade? Deixa eu... Não? Valeu. Depois a gente coloca isso no tubo, primeiro no copo aqui. Tá dando para enxergar? Assim, né? Posso? Posso? Ah, tá. Tá. Então, vamos lá. Então pode. Vou passar um videozinho rápido daqui a pouco. Pode acender. Bom, depois que a gente olha o copo, por que eu começo com um copo de água? Porque o tubo de ensaio ele não tem em casa. Então, o copo de água, que ele várias vezes deve ter enchido até a boca a ponto de dar aquela bicadinha assim para não transbordar, ele percebe que a água ela ultrapassa o limite do copo um pouquinho antes de transbordar. E no tubo de ensaio, por ele ter uma boca menor, isso é mais perceptível. Então, ele percebe que tem alguma coisa ali que ele talvez nunca tenha percebido. Ou seja, a água ela está acima da borda do copo ou acima da borda do tubo de ensaio. Como é que isso é possível? Se a gente pensar, se ele já tiver aquela ideia de que a molécula de água é uma estrutura muito pequena e que ali tem um monte de moléculas, por que essas moléculas não estão caindo para fora, se está passando daquele limite? Ali é uma barreira. Passou da barreira, por que ela não cai imediatamente? Não, ela ultrapassa um pouquinho antes de cair. Vou passar um vídeo aqui, rapidinho. Diminui a luz, por favor. Pode diminuir a luz ali do... Bom, esse vídeo... Bom, esse vídeo, ele tá representando, é um tubo de ensaio, né? A água passou do limite ali do tubo, tá bem nítido isso, né? Porque dá para perceber bem que a água ela passou do limite e a gente está tocando ali com a pontinha do grafite, que é uma estrutura menorzinha que com o dedo ficaria difícil perceber esse efeito, né? Então a gente bate ali com grafite, parece uma gelatina, né? Isso aí é água pura, né? Porque entre as moléculas de água tem uma ligação ali, né? Elas estão sendo atraídas de alguma maneira. Então, a gente consegue apertar essas moléculas, elas se afastam um pouquinho e voltam. Tá? Então, assim, dá para ele começar a pensar na ideia de que tem uma molécula ligada na outra. E aí, depois, a gente pede para eles criarem um modelo baseado naquilo que eles observaram. Como é que deve ser esse copo com água? Né? Então, eles vão rabiscando, vão desenhando, eu peço para ir ao quadro. Uma coisa que eu achei interessante há pouco tempo, um aluno da primeira série, noturna, à noite, um garoto todo descolado, todo líder mesmo ali, né, se coloca muito bem, todo evento aqui ele sobe no palco, fala e tal. E ele me veio no outro dia falar que gostava do método que eu estou trabalhando com eles, pedir para eles irem ao quadro. Né? No caso da turma dele, estava trabalhando em tabela periódica, eu pedi para ir ao quadro, identificar alguns elementos que tivessem tais características, e eu achava aquilo meio bobo para um aluno adulto.
mas eu achava que, né, vamos botar eles para ele lá na frente. E ele veio falar que gostava desse tipo, que ele aprendia mais. Então, assim, eu achei um feedback legal, porque eu peço para eles rabiscarem, vai lá para o quadro, cria um modelo aí. Aí eles vão, né, o primeiro faz uma coisinha, o outro vai, né, completando aquele modelo, até chegar numa ideia que a maioria ele consiga concordar. Então, a criação de um modelo em química ela é interessante, porque o cara parte lá, como eu falei, do macroscópico e tenta, né, fazer um modelo daquilo que está acontecendo, a partir de uma observação. Outra atividade aqui, a gente continuou para poder continuar falando dessa ligação intermolecular, aí, no caso, entre as moléculas de água, de como um corante é dissolvido na água, né? Então, normalmente, a gente vai, joga o corante e mexe rapidinho e não percebe o que realmente está acontecendo ali quando você pinga o corante na água. Abaixa a luz, por favor, aí. Então, nesse pequeno vídeo aí, ainda tem um outro fator, mas antes, quando a gente pinga a água, quando a gente pinga o corante, seria, se não tivesse ali aquelas moléculas espalhadas pelo becker aí com água, esse corante era de se esperar que ele descesse como uma pedra. Se jogar uma pedra retinha ali, né, soltar, ela vai direto para o fundo, ela não vai contornar, né? O corante, a gente percebe que ele tem um caminho diferenciado. Além de tudo, ali essas moléculas estavam em movimento, porque na hora que eu botei a água, elas estavam ainda girando, então esse corante ainda fez um outro movimento. Tá? Então, para chegar num modelo de como esse corante está caminhando ali entre as moléculas de água, eles criaram, né, pedir para criar outro modelo, o que deve estar acontecendo. Então, ele vem, tem as moléculas de água, ele vai desviando ali entre uma e outra, e depois, quando a gente mexe, você consegue homogeneizar, né? Esse corante se espalha pelo líquido todo. Só para dar uma complementada, nesse momento também, a gente discute o que é alguma coisa que é solúvel e não solúvel, porque o corante é algo que se dissolve na água. Então, eles percebem que fica de maneira homogênea. Por quê? Porque essas interações elas têm afinidade. E aí, junto com o que Bruna, Diego, Viviane e Alexandra falaram, a gente começa a fazer pontes interdisciplinares, de falar que, por exemplo, se a gente jogasse uma gota de óleo aí, essa gota de óleo não ia acontecer esse movimento de dissolução. Por quê? Porque não tem afinidade com água. E aí a gente traz uma questão de sociedade, tecnologia, de falar o seguinte, quando a gente joga, por que a gente não pode jogar o óleo na pia? Porque esse óleo vai para um esgoto e chega no esgoto, ele não é dissolvido naquela água. Então, a gente faz toda uma questão interdisciplinar, falando da questão da biologia, da questão do meio ambiente nesse sentido. A gente pensa sempre em trazer essa discussão materializada num roteiro para que esses alunos tenham que estudar em casa. Então, na parte superior desse roteiro está a primeira explicação e tem como eles escreverem como que eles perceberam o modelo e através daquelas negociações feitas. Ali a gente traz da parte macroscópia para a parte microscópia, ou seja, o copo d'água, aí você mostra a água com a representação da estrutura molecular de água, mostra as diversas representações da água na forma de fórmula molecular, na fórmula de fórmula estrutural. A gente traz aí aqueles animais que andam na água, por que esses animais andam? Geralmente, essa aula ela começa com uma questão.
Por exemplo, quando a água derrama, por que ela forma uma gota? Por que é redondo aquilo e não quadrado? Então, a gente faz uma questão para que eles se mobilizem e se sintam curiosos para estudar cientificamente aquilo que aconteceu. E aí, a gente mostra diversos exemplos dessa atenção superficial. Tem que falar Só para 2 minutos. fechar, 1 minuto. Bom, para fechar, né, é interessante esse tipo de aula por conta do protagonismo do aluno. Ele vai ajudar na criação de modelo, ele vai dar palpite, vão ter vários alunos que vão colaborar. Então, a construção de um modelo não é de uma única pessoa. E desmistifica também aquela história de um cientista é o cara que sabe tudo. Não, aquilo é um conjunto de pessoas trabalhando e todo mundo dando ideia, todo mundo contribuindo. E esse tipo de aula, ela vai numa direção chamada de aula dialogada, né? Que os educandos e conteúdos ficam mediados pela ação do educador. Então, o educador é mais um mediador ali do que uma mera fonte de conhecimento, vamos dizer assim. Né? O educador ele tem a necessidade de mobilizar ações necessárias para que os educandos desenvolvam o processo de conhecimento. Né? Então, eu acho que isso aí como eu falei do garoto no quadro e tal, isso daí geralmente tem sido satisfatório durante as aulas. As referências, tá? E obrigado pela atenção. Parabéns aos professores, bastante interessante essa percepção em química, esse exemplo da molécula de água, né, utilizando diversas experiências e utilizando recipientes diferentes para que eles percebam, né, como é conduzido isso quimicamente.